Vamos ficar em pé para a leitura do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 25, Mateus 25, versículos de 31 a 45. Diz assim o Evangelho do Senhor: Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e foste ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: Em verdade vos afirmo que, sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo forasteiro não me hospedastes, estando nu não me visitastes, achando-me enfermo e preso, não foste ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: Em verdade vos digo que, sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. Este é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado sejas, ó Cristo. Sejam bem aceitas as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração perante a tua face, ó Senhor, rocha minha, Redentor meu. Podeis sentar. No ano passado, eu que não sou muito de ir ao cinema, assisti um filme que eu recomendo até hoje, Lincoln. E o ator recebeu a premiação do Oscar pela sua magnífica performance. E esta semana, eu meditando sobre a mensagem de hoje, me lembrei de um incidente da vida do presidente Lincoln que ilustra muito bem o tema desta mensagem. O escritor Carl Sandburg
na sua monumental biografia de Lincoln, fala de um incidente na vida daquele presidente que aconteceu durante a Guerra Civil Americana, antes da abolição dos escravos. Lincoln havia ido certo dia num leilão de escravos aos redores de Virgínia, quando comprou uma jovem escrava com o único propósito de libertá-la. A jovem não entendeu aquele gesto, não conhecia aquela pessoa, ela simplesmente deduziu que era uma transação comercial, pois ela, como propriedade pessoal de alguém, ela estava apenas mudando de dono. Depois que Lincoln pagou ao leiloeiro, deram-lhe alguns papéis de posse daquela jovem. Ele escreveu algumas palavras num papel, assinou o seu nome, aproximou-se da moça e disse: aqui estão os seus papéis de liberdade. Agora você é livre para ir. A moça continuou sem entender o que estava acontecendo, pensando na palavra livre, e ela pergunta: o que é que o senhor quer dizer com essa palavra? Então o presidente, de uma forma muito gentil, com muita compaixão no coração, disse: você tem sido uma escrava desde que você nasceu. Mas hoje eu paguei o preço da sua vida. Você está livre para onde quiser ir e fazer o que você quiser daqui para frente. Nunca mais você será escrava de outra pessoa. Por algum instante, aquela jovem manteve-se em silêncio, começou a perceber a coisa maravilhosa que estava acontecendo com ela. Finalmente ela olhou para a face daquele grande presidente e disse: se é verdade que agora eu sou livre para fazer o que eu quiser e ir para onde desejar, então eu quero ficar ao seu lado para sempre e servi-lo até o dia em que eu morrer. Legalmente ela era livre, mas o amor e a gratidão a haviam impelida a um novo desejo de serviço. Não é difícil para nós cristãos entender a experiência dessa jovem escrava, porque nós, como ela, fomos tirados dos laços da escravidão para o vínculo do amor. Nós também somos libertados da escravidão, do pecado, da morte, e nos submetemos voluntariamente a Jesus, o nosso novo Senhor. Quando nós analisamos a experiência dessa moça, constatamos
que ela se realizou em 3 estágios. Primeira, ela experimentou uma escravidão sobre a qual ela não podia fazer nada. Ela era incapaz de libertar a si própria daquela situação. Segundo estágio, ela experimentou uma libertação que foi trazida pela intervenção do presidente Lincoln, que teve compaixão dela e pagou o preço para deixá-la livre. E, finalmente, ela escolheu servi-lo voluntariamente em amor. Aqui estão 3 estágios desse episódio: escravidão, libertação, serviço voluntário em amor. Essa tem sido, amados, a síntese da vida dos verdadeiros homens de Deus e mulheres de Deus, daqueles que um dia foram escravos do seu egoísmo, da sua culpa, dos seus erros, da sua alienação, dos seus pecados. E após uma abertura de coração, de busca, de arrependimento, refugiaram-se em Cristo e o encontraram através de uma experiência pessoal e maravilhosa e viram encantados suas vidas transformadas, remidas, abençoadas, perdoadas, felizes para amar, felizes para ministrar, para condescender, para exercer misericórdia, compaixão, promover o homem, servi-lo, servindo voluntariamente em amor a Jesus. Essa libertação custou o sangue de Jesus Cristo. Por isso nós o amamos. O adoramos aqui essa manhã, nessa catedral. Ele é o Senhor agora da nossa vida. Em Apocalipse 1, 5, João diz triunfalmente: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Dizem que, na verdade, há 2 tipos de liberdade. Um tipo falso, no qual o homem é livre para fazer o que quiser, para ir onde bem entender. Mas existe outro conceito de liberdade, no qual o homem é livre para fazer na vida aquilo que é direito, justo, nobre, puro, fazer aquilo que Jesus manda. Liberdade não é fazer o que se quer na vida. Na obediência a Deus, nós encontramos a nossa verdadeira liberdade, que é a liberdade do eu. Nós não somos mais escravos do nosso egoísmo. Paulo adverte lá no capítulo 5, 13 da sua carta aos Gálatas: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade,
Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. E o mais livre de todos os homens, e o melhor de todos os filhos, que foi Jesus, ele dizia: a minha comida nesta vida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Escravidão, libertação, serviço voluntário em amor, é a sinopse de todo aquele que um dia encontrou Jesus na vida. Serviço voluntário em amor. E servir Cristo nesse mundo não tem nada assim complicado, abstrato, nada ausente desse mundo. Servir a Cristo é servir o nosso semelhante, promovendo o seu adestramento, a sua salvação, o alívio do seu sofrimento, a libertação de tudo aquilo que torne o humano menos humano. Nosso compromisso é servir a todo homem e o homem todo. Por isso que da fé cristã nós podemos extrair este postulado: a vida só é digna de ser vivida quando se faz algo pela vida em vida. Quando nós analisamos as pessoas frente às necessidades humanas, nós podemos classificá-las em um desses grupos que eu vou descrever. Há aqueles que se preocupam muito com suas próprias necessidades e não pensam na necessidade dos outros. Esses são os egoístas. Há aqueles que vivem a falar da necessidade alheia, estudando-a apaixonadamente, mas sem fazer nada. Esses são os teóricos. Há os que procuram conhecer a necessidade dos seus semelhantes para exigir de terceiros alguma providência. Esses são os comodistas. Há os que se preocupam com as necessidades de alguns parentes, empregados, patrões, líderes políticos, nos quais tem algum interesse. Esses são os interesseiros. Mas para a fé cristã, o comportamento correto frente às necessidades humanas é uma reação nossa positiva, desinteressada, diante de qualquer necessitado, do faminto, do sedento, do estrangeiro, do enfermo, do rico, do pobre, do preso, do despido. Por isso que a opção preferencial da igreja não deve ser nem pelos pobres, nem pelos ricos. A opção preferencial da igreja deve ser pelas necessidades humanas, qualquer que seja o outro. Cristianismo não é somente boas notícias para serem ouvidas, é uma ação para a gente realizar no mundo. Ser cristão não é somente ter belas ideias na cabeça, mas boas obras nas mãos. Cristianismo é menos um modo de falar ou um modo de pensar, mas é um modo de agir. Não é? Cristo, durante a sua vida,
e nos seus ensinos sempre deu ênfase ao serviço. Depois de contar aquela parábola do bom samaritano, Jesus termina assim: vá e faça isso o mesmo. Quando Cristo apresenta o quadro do julgamento final, ele o faz nos seguintes termos: vinde, bendito do meu Pai, e entre na posse do teu reino que está preparado desde a fundação do mundo, porque eu tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, preso e fostes ver-me. E eles lhes perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo, preso, e te assistimos? E Jesus responde: todas as vezes que fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. E quando Jesus instrui os seus discípulos, ele diz: o maior dentre vós será o servo de todos. Olha que conceito tremendo de grandeza. Grande aquele que serve. Eu estou no meio de vós como quem serve. Eu vim não para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muito. E do ensino e da vida de Jesus aprendemos que nós devemos, assim, viver para servir mesmo. Vida cristã é vida de serviço. Só porque não é possível fazer tudo, não se justifica não fazer nada nunca. Os maus não são bons porque os bons não são melhores. Então, viver para servir livra-nos de uma vida inútil. Quando a gente sai de si mesmo e vai em direção às necessidades humanas, a gente se encontra. Por isso aquele poeta Tagore escreveu: adormeci e sonhei que a vida era alegria. Acordei e vi que a vida se resumia em servir. Servi e vi que servir é alegria. Aquele famoso, mundialmente conhecido psiquiatra, Dr. Jung, ele dizia assim: 1/3 dos meus clientes não sofre de uma neurose clinicamente definida, mas sofre por falta de sentido na vida. Às vezes nós ficamos satisfeitos porque nós não fazemos mal para ninguém. E tem gente que diz: minha religião é essa, não fazer mal para ninguém. Essa não é a religião de Jesus. A de Jesus é fazer o bem. Por isso que Wesley, o fundador do metodismo, ele frequentemente orava, Senhor, dizendo assim: Senhor, não permitas que eu viva para ser inútil, enconchado só nos meus planos, nos meus projetos, sem nenhuma visão solidária da vida. Um dia, numa tarde, Jesus teve fome, aproximou-se de uma figueira e não havia fruto nela. Então Jesus diz:
nunca mais nasça fruto de ti. Cristo estava usando a natureza vegetal para revelar uma inflexível lei que a vida que não produz torna-se raquítica e morre. A íntima relação entre utilidade e permanência. Somente o que é útil tem uma influência duradoura. E nesse viver para servir, nós encontramos o sentido cristão de grandeza, não é? Grande é aquele que serve. Cristo tem uma régua diferente da nossa. Muitas vezes nós medimos as pessoas pelos diplomas, pelos status, pela conta bancária, pelo tamanho da empresa que dirige. O conceito cristão de grandeza é diferente. Grande é aquele que serve. E muitos procurando se esquivar do compromisso que nós temos com os menos aquinhoados. As pessoas dizem: levantar o caído não resolve nada. O que vai resolver é a mudança estrutural. Mas até que essa mudança estrutural não chegue, será que não dá para a gente arregaçar a manga e fazer alguma coisa por esse mundo? Havia um homem numa cidade muito prestativo, vivia em função dos outros, servindo em amor. Um dia alguém lhe perguntou: qual é o segredo do seu altruísmo? Por que você tem tanta preocupação em ajudar os outros? Então ele começou assim: um dia eu estava me afogando num rio e certo homem que eu não conhecia se atirou no rio para me salvar, tirar-me das garras da morte. E esse homem fez tanto esforço que acabou morrendo. Por isso eu sinto que a minha vida não é minha. Eu vivo em memória daquele que morreu para me salvar. Vivo procurando fazer o bem e viver para a humanidade. Ora, essa história lembra o sacrifício de Jesus e a resposta que nós devemos dar a esse sacrifício. Nós não nos pertencemos a nós mesmos. São palavras do apóstolo Paulo. Não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. O preço foi o sangue de Cristo. Não temos o direito de gastar nossa vida pensando só em nós mesmos, egoisticamente. O egocentrismo é a prisão que muitas pessoas definham e morrem. Quando nós morremos, não vamos levar nada daquilo que temos, mas vamos levar tudo aquilo que somos. Dia memorável na vida de alguém é aquele que ele conclui que há uma tarefa que ele pode e deve realizar em favor da sua raça, da sua gente, da sua geração. Porque triste é a vida que não se vincula com nada que vale a pena.
Quem fizer da sua vida uma dádiva, uma oferenda, pode ser que a gente não faça muito por esse mundo, mas que não seja possível, pelo menos, você repetir aquelas palavras já tão conhecidas e repisadas daquele enfio cartunista já morto. Escreveu: se não houve frutos, valeu a beleza das flores. Se não houve flores, valeu a sombra das folhas. E se não houve folhas, valeu a intenção da semente. Amados, a melhor maneira de servir nosso semelhante é através da obra da igreja. Porque nós não estamos só oferecendo benemerência, cesta básica. Não. Nós estamos oferecendo o que há de melhor para a vida, para se encontrar, para ser gente, para ser feliz. E não há outra mensagem que transforma senão o Evangelho de Cristo. Eu fico tão feliz quando lá o sul do país fala sobre nós aqui, dessa igreja, qualificando-a como a igreja mais evangelística do Brasil. Essa que você está sentado. Nenhuma outra comunidade tem esse pique de trabalho que nós fazemos aqui. Eu me orgulho de vocês. Aquele John Stott, aquele famoso escritor, morreu há 6 anos, foi o maior comentarista bíblico do século que passou e o início desse século. Ele, antes de partir, ele identificou as 10 catedrais que fazem mais diferença no mundo. E entre elas, a Catedral da Trindade, Igreja Episcopal Carismática do Brasil, Rua Carneiro Vilela. Se ele me conhecesse mais profundamente, ele diria: essa catedral fica logo atrás do Náutico. Nós estamos em meados de março. Aqui no Brasil a gente diz que o ano novo começa depois do carnaval, né? Não, nessa igreja não. Começa no dia 1º de janeiro. De 1º de janeiro até hoje, só lá no chalés, nós já evangelizamos 2.000 pessoas. Estamos lá agora com um cursilho feminino. Estou lá desde quinta-feira, sendo instrumento na vida daquelas 146 senhoras e senhoritas que chegaram lá tão tímidas, tão pessimistas, tão quebradas pela vida. Estão todas voando, com um sentido novo para viver os anos que vão restar a elas, não é? Agora, eu estive lá também de manhã, falando na manhanita, e agradeci
720 pessoas. 720 pessoas que foram cantar uma música de encorajamento àquelas pessoas. Que só Cristo é a razão da vida humana, não é? Não há maneira melhor de servir senão o anúncio do Evangelho, pregando essa palavra maravilhosa. Gabriela Mistral foi uma das escritoras mais conhecidas e apreciadas do mundo. Gosto daquele poema que ela interpreta muito bem o conceito cristão de grandeza, de serviço. Ela escreveu: toda a natureza é um anelo para servir. Servem a nuvem, serve o vento, serve o sulco. Onde há uma árvore para plantar, planta tu. Onde há um erro para emendar, emenda-o tu. Onde há um esforço, onde todos se esquivam, aceita-o tu. Sê aquele que afastou a pedra do caminho, o ódio dos corações, as dificuldades de um problema. Há alegria de ser são, mas há alegria de ser justo. Porém, há alegria maior de servir. Quanto seria triste o mundo se tudo já estivesse feito? Se não houvesse nada para empreender? Que não te chamem apenas os trabalhos fáceis. É tão belo fazer aquilo que todos se esquivam. Porém, não caias no erro que só há mérito em grandes trabalhos. Há pequenos serviços que são serviços imensos. Adornar uma mesa, arrumar uns livros, pentear um menino no seu lar. Aquele é o que critica. Este é o que destrói. Sê tu o que serve. Servir não é tarefa de seres inferiores. Deus que dá o fruto, a luz, serve. Poderia chamar-se assim, o que serve. E tem os olhos em nossas mãos e nos pergunta a cada dia: serviste hoje? A quem? A árvore? A um amigo? A tua mãe? Termina Gabriela Mistral perguntando, não é? Que Deus nos dê um coração oblativo, sacrificial, disponível a sermos instrumentos nesse mundo para mudar a face desta terra brasileira. Todos nós estamos muito tristes com essa terra. Esse não é o projeto de Deus para ela. Nós queremos orar hoje aqui que o Senhor apresse a vinda
de um novo dia nesse país, para as relações serem puras, justas, fraternas. Que Deus tenha misericórdia dessa pátria. Feche os olhos. Apresse o dia, Senhor. Nós te imploramos. O dia em que todos os homens te reconhecerão como o Senhor de todos. Apresse o dia em que a nossa sociedade terrena se torne o reino de Deus. Faze-nos como teus servos, faze-nos mais úteis a ti, ao nosso próximo. Permite-nos conservar as nossas mentes abertas, nossos pensamentos retos e verdadeiros, as nossas paixões dominadas e as nossas vontades em ação para realizar a tua obra como teus servos nesse mundo. Que esta catedral, Senhor, seja um sacramento teu, isto é, um sinal do teu amor nesse país, tão injusto, tão enfermo, tão carente de ti. Abençoa-nos, Senhor. Que esta catedral hoje, mais do que nunca, seja um instrumento maravilhoso para ganhar muitas vidas para ti. Faça-nos que essa nação entenda que o homem que esse país precisa é Jesus Cristo, nosso Senhor. Em teu nome oramos. Amém. Que Deus os abençoe.